Muito boa tarde a todas e a todos. Com a permissão do Sr. Reitor, vamos dar início à cerimónia de inauguração do edifício do IGOT. Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, professor António Cruz Serra, excelentíssimos senhores vice-reitores e pró-reitores, excelentíssimos senhores diretores e presidentes das escolas da Universidade de Lisboa, ilustres convidados, caros colegas, caros estudantes, caros profissionais não docentes, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, queremos agradecer a todas e a todos os presentes a honra e o privilégio que nos concedem com a sua participação nesta cerimónia. Hoje é dia de festa e celebração. 7 anos após a criação do IGOT como Escola Autónoma da Universidade de Lisboa, assinalamos, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, a concretização do sonho e do direito de termos instalações condignas. Temos a certeza que todas e todos entendem a dimensão do significado desta conquista, atendendo à falta de condições do pavilhão em que estivemos instalados nos últimos 5 anos. Agradecemos ao Sr. Reitor e à equipa reitoral o empenhamento na procura de uma solução para este problema, num contexto particularmente difícil de verdadeira asfixia financeira das instituições portuguesas de ensino superior e de limitações severas ao exercício da autonomia universitária. Permitam-me também uma palavra para expressar o nosso apreço e agradecimento ao professor António Nóvoa, que já esteve aqui a cumprimentar-nos, porque tinha outro compromisso inadiável. Portanto, permitam-me uma palavra para expressar o nosso apreço e agradecimento ao professor António Nóvoa pela confiança que depositou no projeto de criação do IGOT, permitindo a concretização de um desejo antigo de que ouvi falar muitas vezes, ainda aluna de Geografia da Faculdade de Letras, aos nossos mestres, alguns deles aqui presentes e a quem dirijo uma saudação afetuosa. Não permitindo ainda satisfazer cabalmente as necessidades do espaço de que precisamos para o cumprimento da missão do IGOT nos domínios do ensino, investigação e serviço à comunidade, a instalação neste edifício representa uma melhoria muito grande das condições de trabalho dos estudantes, docentes, investigadores e do pessoal técnico e administrativo, que certamente vão refletir-se muito positivamente no nosso desempenho individual e coletivo. O IGOT dispõe do melhor acervo documental para o apoio ao ensino e investigação em Geografia e Ordenamento do Território existente no país. Contudo, mais de 90% dos volumes que compõem a nossa biblioteca, por falta de espaço neste edifício, têm de continuar na Faculdade de Letras. O riquíssimo fundo de documentação cartográfica, topográfica, hidrográfica e temática relativo a Portugal e aos países de língua portuguesa, bem como uma valiosíssima coleção de fotografias das regiões portuguesas e dos territórios das antigas colónias, estão armazenados em 2 compartimentos acanhados e em armários dispersos por várias salas de aula, por não dispormos ainda de espaços adequados para arquivo e consulta desses materiais. Também não dispomos de condições para acolher aqui o espólio do nosso fundador, o professor Orlando Ribeiro, que se encontra depositado na Biblioteca Nacional. A área de gabinetes para docentes e investigadores é também insuficiente, pelo que cerca de 50 bolseiros e jovens investigadores do Centro de Estudos Geográficos terão de continuar a trabalhar no edifício do Instituto para a Investigação Interdisciplinar. Tendo presentes as limitações que acabo de referir, procuramos reduzi-las através de um modelo
de organização funcional deste edifício, que privilegia a utilização de alguns espaços de modo polivalente, flexível e multifuncional. Neste particular, importa referir que isto só foi possível graças à participação empenhada de toda a escola em torno deste projeto. Ao apoio técnico permanente e totalmente voluntário do arquiteto José Reis Correia, a quem se deve o primeiro esboço de reorganização funcional deste edifício. Ao olhar atento aos pequenos detalhes e ao bom gosto do meu querido colega e amigo, professor José Manuel Simões, que, sem aumentar os custos, permitiu dignificar e introduzir elementos marcantes da nossa história e da nossa identidade num edifício inicialmente planeado para outros fins. E, sobretudo, ao diálogo que procuramos manter com a reitoria e a equipa projetista ao longo da elaboração do projeto e de execução da obra. Creio que o produto final confirma a nossa profunda convicção de que, em situações como esta, os processos de decisão participativos e colaborativos produzem melhores resultados do que os processos de decisão fortemente centralizados. Por isso, quero renovar os nossos agradecimentos ao Sr. Reitor e à equipa reitoral, especialmente ao Sr. Vice-Reitor João Barreiros e ao Sr. Pró-Reitor Vítor Leitão, bem como à equipa projetista nas pessoas do Sr. Arquiteto João Sousa e do Sr. Engenheiro João Sanina. Uma palavra de agradecimento é também devida à professora Teresa Barata Salgueiro, primeira diretora do IGOT e grande impulsionadora do projeto de autonomização do Instituto. Aos colegas, estudantes e profissionais não docentes, agradeço a confiança e o apoio que sempre me dispensaram desde que assumi a responsabilidade da direção do IGOT. Deixo para o fim os colegas e amigos que me acompanharam mais de perto na longa e, por vezes, muito penosa caminhada que nos trouxe até aqui. Os professores José Luís Zezer, Mário Vale, José Manuel Simões e Diogo Abreu, o Dr. Paulo Ferreira e o arquiteto José Reis Correia. Para todos, o meu profundo reconhecimento pela vossa dedicação a este empreendimento e também pelo estímulo do vosso espírito sempre positivo, ingrediente essencial para ultrapassar os momentos mais críticos com que nos defrontamos. Já referi anteriormente as dificuldades com que as instituições universitárias se defrontam, para não falar do nosso caso particular. Deixo isso para o Sr. Presidente do Conselho de Escola. Mas parece haver cada vez mais vozes concordantes de que é tempo de acabar com o negativismo miserabilista que tem caracterizado nos últimos anos, o discurso e a ação política em Portugal e que o país precisa de ações e iniciativas positivas para sair da crise. No IGOT, partilhamos esta atitude positiva e empreendedora. Temos saudades da poeira e do barulho desta obra. Por isso, já estamos a trabalhar no programa preliminar do Centro de Recursos e Pesquisa do IGOT, a que chamamos entre nós o CIGATA, onde pretendemos instalar a biblioteca, mapteca, fototeca, o espólio do professor Orlando Ribeiro, o nosso Geomod-Lab, Laboratório de Geografia, Teledetecção, Análise e Modelação Espacial, que atualmente está limitado à sala contígua a este auditório. Pretendemos também criar condições para instalar toda a equipa de investigadores do Centro de Estudos Geográficos, que atualmente ainda permanece no edifício do Instituto para a Investigação Interdisciplinar. Temos consciência das dificuldades para concretizar este objetivo, até pela experiência vivida para chegarmos até aqui. Mas acreditamos veementemente que querer é poder. Esta ambição funda-se na convicção de que o IGOT constitui
um polo aglutinador de conhecimento, com uma forte componente de aplicação no âmbito da definição, monitorização e avaliação de políticas públicas de desenvolvimento e de gestão do território, podendo, por isso, dar um contributo muito positivo para garantir a preservação do ambiente e a melhoria da qualidade de vida da população portuguesa no presente e também para as gerações do futuro. Os nossos cursos sempre se distinguiram por uma cultura de exigência e qualidade que lhes permitiram formar sucessivas gerações de geógrafos, planeadores e urbanistas de elevada competência profissional em diferentes domínios de atividade. Os estudantes do IGOT têm ainda o privilégio de pertencer à Universidade de Lisboa, a maior e mais prestigiada universidade do país. O IGOT tem um corpo docente e de investigadores altamente qualificado, com valências científicas muito diversas, elevada internacionalização e forte orientação para a investigação e com competências para assegurar formação em áreas científicas emergentes. Os docentes e também muitos dos nossos doutorandos e mesmo alguns mestrandos estão integrados nos grupos de investigação do Centro de Estudos Geográficos, participando em projetos e redes de investigação nacionais e internacionais, porque estimulamos sempre a participação dos melhores alunos em atividades de iniciação à investigação, em projetos do Centro de Estudos Geográficos, a nossa joia da coroa, como eu gosto de lhe chamar. Esta articulação entre ensino e investigação permite aos estudantes do Instituto alargar a sua formação e aquisição de competências numa perspectiva interdisciplinar, um aspecto central e indispensável para responder positivamente aos desafios futuros da sociedade. A investigação que se pratica no IGOT tem dado um contributo decisivo para a compreensão dos fenómenos globais, naturais e sociais que afetam Portugal, a Europa e o mundo lusófono. Domínios de investigação como alterações climáticas e ambientais, desenvolvimento regional e local, alterações demográficas, migrações, riscos e catástrofes naturais, problemas urbanos, turismo, mobilidade e transportes, sistemas de inovação, etc., são exemplos de problemáticas analisadas pelos investigadores do IGOT, fundamentais para apoio à formulação de políticas públicas de desenvolvimento regional e urbano e de ordenamento e gestão do território. Privilegiamos uma visão integrada do conhecimento, assente numa ligação estreita entre ensino, investigação e vida profissional, cultivando a transversalidade da formação e estabelecendo, sempre que possível e necessário, parcerias de colaboração, tanto internas com outras escolas da Universidade de Lisboa, como externas, nacionais e internacionais. A presença nesta cerimónia de um vasto número de decisores políticos e quadros técnicos da administração central e local, empresas, fundações e outras organizações não governamentais com quem mantemos múltiplas formas de cooperação que empregam os nossos diplomados e onde os nossos estudantes de mestrado realizam estágios profissionais, dão testemunho inequívoco desta nossa postura institucional. Quero terminar com uma palavra de estímulo para os estudantes do IGOT e de felicitações para os que daqui a pouco vão receber os Prémios de Mérito Académico 2014-2015, patrocinados pela Caixa Geral de Depósitos. Caros estudantes, o crescimento e o prestígio do IGOT devem-se em larga medida à inteligência, dinamismo e competência dos profissionais que aqui se formaram e constituem a melhor prova da qualidade do ensino e da investigação que se praticam no Instituto. Compete aos atuais e aos novos alunos manter esta tradição, sobretudo agora que temos melhores condições, demonstrando
que um curso do IGOT é uma garantia de qualidade na formação de geógrafos, planeadores e gestores do território em Portugal. Muito obrigada pela vossa atenção. Convido agora Daniel Aquino, estudante do IGOT, a usar da palavra. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui na mesa, enquanto estudante do IGOT. Hoje celebramos o início de um novo capítulo da história do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e, na perspectiva de aluna, agradeço a todos os que ajudaram nesta longa caminhada para a concretização deste edifício, nomeadamente à direção do IGOT e à reitoria. Posso dizer que comecei o meu curso no edifício temporário e que há um sentimento que deixo aos alunos atuais e aos alunos que ainda virão: inveja. Este edifício já era muito preciso para desenvolver as atividades académicas com o maior sucesso possível. Com este, inicia-se um novo capítulo no ensino da geografia, que tem muitas especificidades e necessidades materiais, como ferramentas de SIG e como computadores que sejam bons o suficientes para dar um bom trabalho. Ainda de destacar a importância de locais adequados de estudo e de locais de especialidade, como a Mapoteca. Este edifício possui todas estas condições e locais de especialidade que antes nos obrigavam, aos alunos e aos professores, a saltar de sítio em sítio no campus. Assim, mais do que nunca, podemos ter um ensino e aprendizagem de nível superior. Este edifício permite ainda ter uma maior dinâmica entre alunos e professores, criando um foco de discussão académica e, portanto, uma troca de ideias que dá sempre um bom resultado, um foco de inovação. Este edifício é uma boa base ainda para aperfeiçoamento que sei que irá ser feito ao longo dos tempos e décadas que este irá durar, privilegiando sempre as melhores condições de aprendizagem e novos instrumentos que forem aparecendo no futuro, sempre com o objetivo de ensino de excelência. Esperemos que este edifício nos abrigue das tempestades e das inundações, assim como nos salve das infestações de formigas, e resta esperar que este seja preservado, pois nós já tivemos o pior e agora que temos o melhor, temos de saber dar valor e preservar. Agradeço mais uma vez o investimento feito para o ensino da geografia e ordenamento do território, que mesmo em tempos economicamente difíceis foi tido como prioridade. Obrigada. Vou agora usar da palavra o Dr. Paulo Ferreira, diretor executivo do IGOT. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Reitor da Universidade de Lisboa, Sr. Presidente do IGOT, Sr. Presidente do Conselho de Escola, distintos convidados, caros alunos, colegas e amigos, minhas senhoras e meus senhores. Poderia começar por vos falar do passado, porque a geografia alicerça parte do seu conhecimento na história da terra e dos homens. Poderia invocar os nossos grandes mestres, porque este é um novo instituto, mas a Escola de Geografia na Universidade de Lisboa tem tradição e raízes que muito nos honram. Mas não o farei. Não o faço por desrespeito ou falta de orgulho no nosso passado, mas simplesmente porque este é um projeto dinâmico e de futuro, tal como a terra, os elementos, os homens e as suas atividades, bem representados neste edifício. A geografia e o ordenamento vivem da dinâmica da terra e da sociedade e do futuro que prevemos, modelamos e criamos. Assim foi e assim é o IGOT. Um projeto nascido da revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior e da audácia de quem sonhou com a autonomia da geografia e com a sua afirmação nacional, uma vez que a Escola de Geografia da Universidade de Lisboa já era amplamente reconhecida internacionalmente através do Centro de Estudos Geográficos. O caminho não é fácil, nunca é. Não é, pelo menos, para os que sonham e se empenham por atingir objetivos válidos, justos e sem truques ou artifícios, apenas com trabalho. Por que tanto esforço? O esforço que todos colocámos para conseguir que o IGOT se tornasse real foi um esforço comum e coletivo. Todos nos empenhamos, todos acreditámos que seria possível e, por isso, apesar de todo o esforço, não custou nada. Todos reconhecemos o IGOT como um projeto coletivo, com objetivos estratégicos bem definidos, em que todos, mas todos, têm o seu papel
e compreendem qual é o seu contributo. Perguntam-me também muitas vezes pela razão de tanta dedicação. A resposta é porque sim. Porque para nós, o trabalho é algo que nos recompensa. Porque os projetos acontecem, fazem-se, constroem-se e nós somos parte destas concretizações. É fácil perceber. Em 5 anos o IGOT obteve a sua autonomia, criou novos cursos, aumentou o seu reconhecimento nacional e internacional, aumentou o número de investigadores, formou centenas de profissionais, organizou centenas de eventos e tem agora o seu edifício, a sua casa. Este é o nosso sentir, esta é a nossa casa, esta é a casa da geografia. Caindo inevitavelmente num lugar comum, este não é um fim, mas sim um início. Porque, como disse, a geografia e o ordenamento não vivem do passado nem do presente, mas sim do futuro. E o futuro está aqui, com os novos métodos e técnicas que aqui estão a ser desenvolvidos, com as novas gerações de profissionais que aqui serão formados, com a ciência que aqui produziremos. Cabe-me agradecer a todos quantos têm demonstrado a sua enorme devoção a este projeto. Aos estudantes que, apesar de todas as contrariedades, se empenham e apostam no IGOT para obterem a sua formação. Aos docentes e investigadores que, sem condições condignas de trabalho, durante os últimos 5 anos, ou mesmo nas últimas décadas, se empenharam e continuaram a produzir a melhor ciência geográfica que foi reconhecida com a menção de excelente pela avaliação internacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia e nunca deixaram de contribuir de uma forma muito próxima e dedicada para a formação de novas gerações de geógrafos e planeadores. Aos colegas dos serviços de apoio ao ensino e à investigação, a esses profissionais dedicados que, com reduzidos recursos, têm demonstrado uma dedicação e um empenho ímpares. A isto chama-se espírito de missão. Sem o empenho de todos, estudantes, docentes e profissionais de apoio ao ensino e à investigação, e sem este espírito de missão não seria possível continuar a trabalhar. Este grupo não trabalha para a retribuição monetária. Este grupo trabalha porque o fruto do seu trabalho é reconhecido e tem valor, e porque tem brio no que faz. Por isto, e só por isto, o IGOT nasceu numa das maiores crises financeiras mundiais e foi capaz de crescer, em termos financeiros, de forma consistente nos últimos 5 anos. O IGOT contribuiu de forma inequívoca para o reconhecimento internacional da geografia portuguesa e para a divulgação e promoção da geografia em termos nacionais. O IGOT será o ponto de referência e de diálogo para o ordenamento e planeamento do território na Universidade de Lisboa e em Portugal. Este caminho não poderia ter sido percorrido de forma solitária. O IGOT está enquadrado na maior universidade portuguesa. A Universidade de Lisboa também acreditou no projeto do IGOT e o seu apoio tem sido imprescindível ao seu desenvolvimento. Cabe aqui um agradecimento à Universidade de Lisboa, pela pessoa do Sr. Reitor António Cruz Serra, por todo o apoio que os serviços centrais da Universidade têm dado ao IGOT, não só na construção deste edifício, mas, acima de tudo, na consolidação e afirmação desta escola e de uma universidade moderna, dinâmica e coesa. Neste dia de inauguração oficial, celebramos mais uma etapa do projeto IGOT, em que este edifício, para além do símbolo e da marca que deixa no território, se transforma numa nova centralidade de conhecimento e saberes, mas também num novo polo de inovação para a ciência geográfica e para o planeamento e ordenamento do território. Em jeito de agradecimento coletivo, dirijo-me, em primeiro lugar, a António Cruz Serra e António Sampaio da Nova, pela audácia, num momento muito difícil para Portugal, de terem assumido a criação e a direção da maior universidade portuguesa e também por terem acreditado e apostado no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Em segundo lugar, a excelentíssima senhora Presidente do IGOT, professora Maria Lucinda Fonseca, representando aqui e agora todas as direções do IGOT e do CEG, agradecendo a todos por todo o seu trabalho que tornou possível a concretização desta obra, mas também pelo rigor com que têm dirigido este Instituto e o Centro de Estudos Geográficos. Em terceiro lugar, a todos, estudantes, docentes, investigadores e profissionais de apoio ao ensino e à investigação, comunidade académica do IGOT, por tornarem este projeto possível. Pelo futuro próspero do IGOT e da Universidade de Lisboa, agradeço a todos. Muito obrigado.
Vai agora usar da palavra o professor José Manuel Simões, presidente do Conselho de Escola. Magnífico e estimado reitor, professor António Cruz Serra, estimada presidente do IGOT, professora Maria Lucinda Fonseca, estimados membros da Academia, equipas reitorais e de órgãos diretivos, professores, investigadores, alunos e funcionários, estimados convidados e amigos. Hoje é um dia de festa, de comemoração, de agradecimento. Mas se hoje não fosse um dia festivo e de celebração, eu dir-vos-ia que, apesar de estarmos muito satisfeitos por finalmente termos as condições infraestruturais condignas e estimulantes para a nossa missão, ambicionamos ainda, num futuro próximo, poder reinstalar a nossa biblioteca e a nossa mapoteca, possibilitar um espaço mais amplo de estudo e de convívio para os nossos alunos e acolher junto a nós os bolseiros do IGOT que ainda se mantêm noutro edifício. Se hoje não fosse um dia festivo e de celebração, eu dir-vos-ia que, não obstante o IGOT e o CEG fazerem um esforço notável por manter o rigor das contas e da boa gestão financeira e por incrementar a captação de receitas próprias, o contexto de restrições orçamentais e de incerteza quanto ao financiamento, a dilatação no tempo da transferência das verbas atribuídas pela Administração Central e seus organismos, não proporciona nem convida a uma gestão eficiente dos dinheiros públicos. Acresce que a imposição da regra do equilíbrio orçamental não é totalmente compaginável com a gestão de fundos consignados a projetos de caráter plurianual. Se hoje não fosse um dia festivo e de celebração, eu dir-vos-ia que, apesar dos recentes investigadores do IGOT e CEG terem vindo a ser avaliados com bom desempenho, confirmado nas sucessivas avaliações de excelentes conferidas ao CEG, a pressão para uma grande focagem na produção de artigos em determinado tipo de revistas internacionais, sendo importante, não faz jus à relevância da língua portuguesa no mundo, nem à ideia consensualizada de aprofundamento da lusofonia, secundarizando ainda o papel e valor científico e cultural dos livros. E, por outro lado, pode desmotivar a disponibilidade dos membros da Academia para o compromisso com uma série de atividades e de cargos imprescindíveis ao normal funcionamento do cotidiano das instituições. Também não parece bem compaginável com o objetivo magno de abrir a Universidade à sociedade civil e, por essa via, também incrementar as prestações de serviço. Se hoje não fosse um dia festivo e de celebração, eu dir-vos-ia que o IGOT e o CEG têm um corpo de docentes e de investigadores estável e com competências publicamente reconhecidas, mas que a não renovação dos seus quadros e a precarização do emprego dos colaboradores mais novos frustra grandemente as expectativas da comunidade académica, colegas, bolseiros e alunos recém-formados. É sabido que qualquer pirâmide etária envelhecida fica progressivamente debilitada e obsta ao desejável incremento do relacionamento e comunicação intergeracionais. Mas, estimado reitor, estimados membros da Academia, estimados convidados e amigos, hoje é efetivamente um dia de celebração e de festa. E por isso eu dir-vos-ei tão somente que muito nos honra a vossa presença, que estamos agradecidos pelo edifício que nos foi concedido, porque ele concretiza, por fim, o espírito de autonomia do IGOT e garante as condições infraestruturais de base para a realização da nossa missão pedagógica e científica. Sentimos também este novo edifício como uma responsabilidade e um compromisso renovado do IGOT para a Academia e a sociedade. A geografia é reconhecidamente uma ciência de charneira, muitas vezes o elo necessário e impulsionador do estabelecimento de pontes entre diferentes áreas do conhecimento. Por nós, estaremos sempre disponíveis para assumir novas responsabilidades e desafios em prol da construção de territórios mais valorizados, organizados e funcionais, mais sustentáveis e resilientes, mais competitivos e criativos, mas também mais vividos e inclusos. Assim a Academia o entenda e nos convoque, assim a sociedade civil o entenda e nos convoque. Permitam-me apenas um desvio à minha intervenção, para agradecer também as palavras gentis da Presidente do IGOT, professora Lucinda Fonseca, quando se referiu ao meu papel, no fundo, na amenização do ambiente do IGOT. No fundo, o mais difícil não foi a minha tarefa. Certamente o mais difícil foi a tarefa da direção do IGOT,
e da reitoria e de todos aqueles que se empenharam em garantir o financiamento e acompanhar as obras de realização do IGOT. Eu basicamente diverti-me, dei asas à criatividade, pensei porventura 200 ideias, concretizaram-se 10, se isso de algum modo pôde contribuir para amenizar, humanizar este edifício e proporcionar-nos, de facto, um cotidiano mais agradável, enfim, ficamos todos naturalmente muito satisfeitos. E agora, porque hoje é um dia de festa, uma festa da vida, mais uma festa da vida. Como um poeta escreveu um dia, que venham todos de vontade, que o vinho escorra pelas gargantas e a festa dure até às tantas. Muito obrigado a todos. Vai dar a palavra o Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, professor António Cruz Cerne. Senhora Presidente do IGOT, professora Maria Lucinda Fonseca, Sr. Presidente do Conselho de Escola, Sr. Diretor Executivo do IGOT, cara Daniela, Srs. Vice-Reitores, Pró-Reitores, Presidentes e Diretores de tantas faculdades e institutos da Universidade de Lisboa, Sra. Administradora, Srs. Diretores Executivos, Srs. Secretários, Srs. Diretores de Serviços, Chefes de Divisão, trabalhadores administrativos e técnicos da Universidade de Lisboa. Espero não me ter esquecido dos Pró-Reitores, ainda por cima, porque hoje está cá um dos que foi responsável pela obra. Caros estudantes, caros investigadores, caros colegas, seus professores, ilustres convidados, é com muito gosto que estou aqui a celebrar aquilo que é o cumprimento de mais uma promessa da fusão das duas universidades. Este era um compromisso do passado, é um compromisso que tinha que ser honrado, que foi honrado, tal como foi honrado a construção do edifício que expandiu a Faculdade de Psicologia, o Instituto de Educação, como será honrado, espero que até ao mês de março, a requalificação do edifício do Caleidoscópio, onde estará um grande espaço de estudos 24 horas para todos os nossos estudantes, e como será honrado, espero que se consiga lançar, eu ia dizer ainda este mês, mas já há gente na sala que me pode querer fazer mal, a empreitada para a construção da residência de estudantes do Polo da Ajuda, que é uma promessa adiada, eu já nem sei se é para aí há 10 anos, desde a antiga Universidade Técnica, e as promessas são para se cumprir e cumpriremos todas as promessas. Eu tenho que me penitenciar porque esta obra demorou um bocadinho mais por culpa minha. Como sabem, estava prevista a instalação do edifício na Cantina 2, mas o orçamento que tínhamos para a construção do edifício era 1 milhão de euros. E quando eu vi o projeto, ele já ia em 2 milhões, ainda faltava 1/3 do projeto, e achei que não havia condições, mesmo do ponto de vista ambientais, para se conseguir ter uma escola naquele edifício. Acho que o edifício é um edifício que tem que ser utilizado, espero poder utilizá-lo para o requalificar para uma residência de estudantes, que está difícil o projeto sair de forma adequada, mas espero que isso possa acontecer. E havia esta oportunidade de construir o edifício aqui, dentro do orçamento que estava previsto para a requalificação do edifício para o IGOT, e foi isso que se fez. O projeto e a execução da obra decorreu como deve ser, em todos os casos, sem qualquer derrapagem do ponto de vista financeiro, e julgo que nos atrasámos uma semana, por aí, a entregar o edifício. Eu gostava de agradecer, em primeiro lugar, ao professor Vítor Leitão, o pró-reitor com o upload das obras, ao Sr. Vice-Reitor, ao professor João Barreiros, que acompanhou a obra de perto, mas fundamentalmente aos membros da área do edificado, que ainda por cima estavam de pé e em trânsito, não estão todos, mas alguns, pelo excelente trabalho que aqui fizeram, e também à professora Maria Lucinda Fonseca, ao professor José Manuel Simões, porque ter o cliente a incomodar a gestão da obra dá bom resultado, como aqui se vê. Nós temos que aprender a fazer estas obras sem derrapagem no financiamento, naquilo que é o custo da obra, e isso só se consegue sem o cliente a falar com o empreiteiro. Peço desculpa, mas precisamos que o cliente fale muito com a área do edificado, onde espero que tenhamos até ao fim do ano a conclusão dos concursos para a contratação do arquiteto, mais um arquiteto, julgo que já terminou, um engenheiro mecânico, um engenheiro eletrotécnico e mais um engenheiro civil.
e isso permitirá reforçar a área do edificado de maneira a ser um verdadeiro serviço partilhado para toda a Universidade. E chegados aqui, eu vou dizer aquilo que costumo dizer no início dos discursos, que é: nós estamos aqui para fazer bom ensino, boa investigação e boa transferência do conhecimento gerado na Universidade para a sociedade. E só isso, tudo o que fazemos na gestão, no dia-a-dia, só tem sentido com esse trabalho. E este edifício que aqui está é um edifício que eu me orgulho muito de ter sido feito. Já sei que tem muitas coisas mal, porque é sempre assim, e o diabo está sempre nos detalhes. Vai haver coisas que vão ter que ser melhoradas e que vai ser necessário pedir ao empreiteiro que assuma as suas obrigações nas coisas que ficaram mal. Outras coisas estão mal feitas porque projetámos mal, outras porque decidimos mal, outras porque escolhemos mal a cor, mas eu tenho uma grande satisfação naquilo que é a transformação deste edifício. Eu devo dizer que a primeira vez que eu visitei era um edifício da Faculdade de Medicina Dentária. Foi um dos sítios onde eu fiquei chocado com a qualidade das instalações. E já agora, porque a professora está aqui a fazer muita pressão em cima de mim, eu queria dizer que há uma prioridade absoluta na Universidade de Lisboa, aliás duas, relativamente à realização de obras. Precisamos de rapidamente expandir o edifício da Faculdade de Farmácia, porque temos um edifício que não vai ser mais utilizado e que também, do meu ponto de vista, era uma vergonha. Eu nem queria acreditar quando visitei a primeira vez. E precisamos de ser capazes de fazer com que o Governo inscreva no PIDAC dotação para podermos fazer a expansão do edifício, porque é vital para ter aulas e para fazer a investigação. Eu gostava de dizer, no momento em que afirmo que é necessário dotação do Orçamento de Estado e PIDAC para fazermos a expansão da Faculdade de Farmácia, que este edifício do IGOT foi totalmente reabilitado com o orçamento das receitas próprias dos serviços centrais da Reitoria da Universidade de Lisboa, e não houve nenhuma comparticipação de fundos públicos que não fossem com origem nas nossas receitas próprias. Precisamos também de reabilitar urgentemente parte do Convento de São Francisco, especialmente a parte que nos foi entregue no último ano, depois da saída da Polícia de Segurança Pública, o antigo edifício do Governo Civil, que agora está à disposição da Faculdade de Belas Artes. É inacreditável a situação do edifício, eu nem consigo perceber como é que era possível lá viver, quanto menos trabalhar. E, portanto, são coisas destas que fazem com que a Universidade faça melhor o seu trabalho, com que os nossos alunos sejam formados nas melhores condições possíveis. O país só será melhor e só sairá da situação em que se encontra se tivermos uns recursos humanos muito mais qualificados do que aquilo que temos hoje, e para isso o papel das nossas universidades é essencial. E para que o papel das nossas universidades seja bem feito, eu não vou dizer, estou como o professor José Manuel Simões, eu hoje não vou falar de orçamento, mas vou falar de outras coisas, não é? É a altura de conseguirmos ter condições para fazer melhor o nosso trabalho. É preciso termos condições para fazermos melhor a investigação, executarmos melhor a despesa pública, fazermos mais pela universidade e pelo país. Precisamos urgentemente de rejuvenescer o nosso corpo docente. Precisamos de alterar a regra que correspondia ao artigo 56 da Lei do Orçamento de Estado. Vocês desculpem os que não costumam ouvir falar do artigo 56, mas estão aqui tantos diretores e presidentes que isto é inevitável. É preciso alterar essa norma. Nós não podemos ter uma regra que impede, no fundo, a renovação do corpo docente. A Universidade de Lisboa, na sua Constituição atual, tinha, em 2009, 5.820 trabalhadores, entre trabalhadores administrativos e técnicos e professores e investigadores. Tem hoje 5.020 por aí. Portanto, perdemos 800 pessoas desde 2009 até agora. A massa salarial da Universidade de Lisboa, comparando-a sem contar com aumentos e cortes salariais e decisões do Tribunal Constitucional, portanto, comparando vencimentos base, desceu nos últimos 2 anos 8.200.000 euros.
E isto não é aceitável. Nós precisamos de ter um corpo docente mais jovem, precisamos que a Lei do Orçamento de Estado, que vai ser aprovada em breve, tenha uma disposição que nos permita contratar jovens professores auxiliares sem as restrições que neste momento temos na atual lei, e precisamos de ser capazes de abrir concursos, porque não podemos ter as escolas sem pirâmides hierárquicas depois da quantidade enorme de reformas que houve nos últimos anos. Precisamos também que nos deixem ser entidade voluntária das compras públicas. Precisamos, se for possível, que não se aplique a parte 2 do Código dos Contratos Públicos. Não sei, se calhar estão aqui muitos diretores gerais onde os nossos alunos fazem estágio, e pode ser que esteja alguém das finanças, e nós não queremos isto para dar cabo da execução orçamental. Pelo contrário, eu acho que todas estas coisas devem ser feitas de forma muito rigorosa. Eu sou engenheiro, peço desculpa, não consigo perceber que haja déficit, porque os que sabem o que é o integral sabem para que é que tendo o valor do integral quando tendo para indefinido, e o valor é sempre negativo, e portanto não posso, sou daqueles a quem os economistas não conseguem convencer que o déficit é de 3%. Aliás, eu tinha uma sugestão para o Governo, ouvi dizer que há um problema aí com 0,1% do orçamento, é acabarem com a regra do equilíbrio orçamental ainda antes do fim do ano, porque se o fizerem, vão ver que há muitos institutos públicos que vão diminuir a despesa antes do fim do ano e aumentar a receita antes do fim do ano, por terem medo que o Sr. Ministro das Finanças lhe fique com os saldos a partir de 1 de janeiro, por via da regra do equilíbrio orçamental. Mas já estou a falar demais, isto era um dia de festa, e portanto aquilo que eu vos queria dizer é que estou muito satisfeito por aquilo que conseguimos fazer neste edifício. Estou muito satisfeito também com o que temos feito na Universidade de Lisboa. Os desafios são muito grandes, temos que ser capazes de ter operacional o novo sistema informático de gestão académica, o novo sistema informático de gestão de pessoal e de gestão financeira para toda a universidade. Temos que acabar rapidamente os concursos para as 168 bolsas de doutoramento que conseguimos abrir como resultado da economia de escala que resultou da fusão das duas universidades. Acho que é a melhor resposta a quanto é que valeu a fusão. Em vez de dizer em euros, valeu 168 bolsas de doutoramento. E, portanto, temos muito para fazer. Eu estou, como sempre, estou otimista com o futuro. Temos muito trabalho em frente e hoje é um dia em que eu gostava de manifestar também à professora Maria Lucinda Fonseca e a todos os que estudam e trabalham no IGOT que foi um prazer fazer esta obra, e que, obviamente, era uma obrigação da reitoria fazê-la o mais depressa possível. Muito obrigado a todos. Bom, e neste dia de festa e de celebração, entendemos que seria o melhor momento para premiar o mérito dos nossos estudantes. E por isso convidava a doutora Susana André para proceder à entrega dos Prémios de Mérito Académico 2014-2015 da Caixa Geral de Depósitos. Peço ajuda ao Dr. Paulo Ferreira, que vá chamando os alunos. Portanto, serão 5 prémios iguais pelo mérito alcançado por estes estudantes. O primeiro, espero não me enganar na pronúncia, é o Bogdan Yaranovic. Luís Miguel Valente Damásio. Pedro Francisco Duarte Franco. E a Raquel Alexandra dos Santos Fernandes. Parabéns a todas e a todos e votos de que continuem os vossos estudos com o sucesso que têm tido até agora. Bom, e temos agora uma novidade no programa, proposta ontem pelo Sr. Reitor, mas que acolhemos com muito agrado, que é
cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos de gestão do IGOT, porque tivemos eleições há pouco tempo. Aos 10 dias do mês de dezembro de 2015, no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, foi conferida posse pelo reitor, professor Dr. António da Cruz Serra, ao membro do Conselho de Escola, nos termos das disposições conjugadas do artigo 20º, a linha A, dos Estatutos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e da alínea C, número 1, do artigo 26º, dos Estatutos da Universidade de Lisboa, professor Dr. António Manuel Saraiva Lopes. Eu, porque isto pode ser muito demorado, pedi aos membros eleitos do Conselho de Escola que fossem saindo, se calhar, dos lugares para poderem vir mais rapidamente. Será que isto é um bocadinho irregular? Tenho que ler, por favor, aqui e depois assinar aqui. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor Dr. Carlos Silva Neto. Eu, Carlos Silva Neto, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Está bem. Professora doutora Eduarda Pires Valente da Silva Marques da Costa. Eu, Eduarda Marques da Costa, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor Dr. Eusébio Joaquim Marques dos Reis. Será mal quando tinha que lançar as notas à mão. Não digo nada. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professora doutora Isabel Margarida de Almeida André. Eu, Isabel Margarida de Almeida André, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor doutor José Manuel Henriques Simões. Não diga o nome, quer ver se é nada. Está aqui. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professora doutora Margarida Maria de Araújo Abreu Vilar de Queiroz do Val. Onde é que é aquilo? Não diga o nome, não é preciso. Não deve. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Estudante Pedro Manuel Baião Barata.
Eu, Pedro Manuel Baião Barata, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Estudante Letícia Martins Fernandes. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Doutora Prazeres Manuela Martins Marques. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Presidente do Conselho Científico, professora doutora Maria Lucinda Cruz dos Santos Fonseca. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Membros do Conselho Científico, professor doutor José Manuel Henrique Simões. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor doutor José Luís Gonçalves Moreira da Silva Zézere. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professora doutora Ana Paula Ribeiro Ramos Pereira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professora doutora Isabel Margarida de Almeida André. Cumprimenta agora não se escapa. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professora doutora Maria Catarina de Melo Ramos. Eu, Catarina Ramos, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor doutor Herculano Alberto Pinto Caixinho. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
Professor Dr. Gonçalo Brito Guapo Teles Vieira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor Dr. Eduardo Manuel Dias Brito Henriques. Eu, Eduardo Brito Henriques, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor Dr. Diogo José Bruxado de Abreu. Eu, Diogo de Abreu, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor Dr. Mário Adriano Ferreira do Val. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professora Doutora Eduarda Pires Valente da Silva Marques da Costa. Eu, Eduarda Marques da Costa, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor Dr. Paulo Alexandre Morgado Sousa. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. E para terminar, irão tomar posse os membros do Conselho Pedagógico. Professor Dr. Nuno Manuel Cesarengo Marques da Costa. Eu, Nuno Marques da Costa, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor Dr. Fernando Jorge Pedro da Silva Pinto da Rocha. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professora Doutora Maria Helena Mariano de Brito Fidalgo Esteves. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Estudante Sofia Guerra Santos. Eu, Sofia Guerra Santos, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem na Constituição e da lei. Estudante Bernardo Veloso Barros. Eu, Bernardo Barros, afirmo solenemente que cumprirei as funções
que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Estudante Patrícia Dias Pais Neves Ribeiro. Eu, Patrícia Ribeiro, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.